Vamos receber agora para um papo espetacular com um cara que faz tanta coisa, mas tanta coisa que até fico cansado só de citar tudo. Mas o cara é bom. Comediante, jornalista, palestrante, apresentador, músico, escritor, enfim. O Rafael Cortez vai estar entrando aqui com a gente, vai estar aqui para bater esse papo, contar sobre os últimos movimentos dele na carreira. Então, por que não a gente trazendo aqui agora o nosso querido Rafael Cortez. Beleza, mestre? Fica à vontade para sentar ali. Já vamos começar o papo. O grande humorista Rafael Cortez está aqui com a gente, vai falar sobre os últimos movimentos dessa carreira aí, recheada de experiências. Beleza, mestre? Como é que você tá? Melhor agora, hein, cara? Vamos que vamos. Que rico, que chique. Gostou? Couro. Parabéns. Gostou? Cara, couro. Aí. Eu tô falando, isso aqui, Morning Show, elevando o sarrafo aqui na nossa Jovem Pan. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela sua presença aqui. Conta pra gente, daqui a pouco a gente vai estar voltando, inclusive, para quem está nos escutando, mas a gente já inicia os trabalhos aqui. O último grande movimento aí que você está se engajando, cara. Conta pra gente a novidade mais recente e a gente vai também repercutir toda a sua trajetória. Pô, que rico, obrigado. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, bom dia. Que legal estar com vocês. E oi, todo mundo está assistindo a gente. Eu estou fazendo um trabalho muito sólido como palestrante. Legal. É um lugar que eu me encontrei bastante. Porque eu me veio uma reflexão na carreira, depois de 30 anos, né? Esse ano eu completo 30 anos de experiência em comunicação e artes. Então, desde que comecei em 94 até agora, eu fui utilizado para várias áreas, assim, TV, para rádio. E aí o corporativo precisa mais de mim agora, hoje, do que talvez as grandes corporações, as mídias, etc, etc. Então, eu estou num lugar que eu sei que as pessoas precisam de mim, o corporativo. E o corporativo é um lugar em que as coisas ainda estão um pouco engessadas. Sem dúvida. Esse papo de atitude que a gente tinha na época do CQC, que a gente fazia as pessoas falarem, né? Eu fiz 6 anos de CQC. Sim. E aprendi que a atitude é um elemento, bicho, que a atitude faz o cara fazer uma entrevista quando o entrevistado não quer falar. A atitude no CQC, a gente entrava no evento quando a gente não era credenciado. E aí eu olhei pra minha carreira e falei, pô, em 30 anos eu tive atitude em vários momentos e fiz 6 anos de CQC, que me deu uma moral para falar de atitude. Cortez, conta pra gente sua distinção aqui, claramente, entre atitude e cara de pau. Ou são sinônimos? Atitude é uma coisa que toda e qualquer pessoa tem dentro de si. Qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui agora, mesmo que acredite que não tem atitude, ela tem. Atitude é uma ferramenta limpa que as pessoas têm dentro de si. Na minha palestra, eu ensino a pessoa a utilizar a atitude que ela já tem e usar como um catalisador, ou seja, como um impulsionador da sua própria carreira, da sua própria vida. Cara de pau já é uma característica de algumas pessoas. Tem indivíduos que têm cara de pau, mas todo mundo tem atitude. E a minha palestra de atitude transformadora, que eu venho aqui divulgar, fala sobre isso. E no dia 1 de agosto, que é uma quinta-feira, às 8h30 da noite, eu vou fazer a palestra da atitude transformadora no Teatro Gazeta, aqui na Paulista. E, na sequência, lançar o meu livro para a galera que vier assistir. Eu queria muito que você que está vendo fizesse parte da minha plateia. Antes da gente trazer aqui essa belíssima bancada para te questionar também, cara, falando ainda sobre a sua palestra e também a gente vai desconstruindo aqui o que representaria essa atitude transformadora. Pelo que eu tenho ouvido muito e até tentado aplicar na minha própria palestra recente que eu montei, eu ouvi muitos de especialistas na construção de palestras que você tem que mirar no storytelling, trazer exemplos mais concretos, reais, mundanos, terrestres possível para as pessoas se sentirem representadas ou se identificarem em algum grau. Você faz uso desse tipo de storytelling, meio jornada do herói e esse tipo de expediente, ou você vai por outro caminho que pode ser igualmente eficiente? Quem te falou de storytelling está coberto de razão. De fato, assim, boa palestra é aquela em que o palestrante tem, primeiramente, o lugar de fala, ele não pode ser um picareta. Eu não posso, por exemplo... E o público tem um faro apurado para isso. Assim, a verdade é um elemento absoluto em qualquer área, tá? Sim. Seja nas mídias, seja nas empresas, seja no que for. Sem verdade não se vai adiante. Então, o palestrante tem que ter um lugar de fala. Se eu falo de atitude, é porque eu tenho histórias de atitude. Se eu quisesse fazer um tema de superação ou de emotividade que vem demais, talvez eu ganhasse mais dinheiro, mas não seria verdade. Eu não tenho histórias de emotividade e superação. Eu tenho que falar de atitude que está na minha história. Então, ter um lugar de fala é importantíssimo. Contar uma boa história é muito legal. Conta pra gente alguma aqui. Você dá para citar alguma, por exemplo? Um exemplo claríssimo é que eu fui convidado para ser produtor do CQC em 2007. E eu já tinha uma trajetória de quase 15 anos de televisão. Só que eu fazia televisão nos bastidores. Eu era produtor, assessor de imprensa. Eu trabalhava no backstage. Eu fui até Cabumen. Em vários programas, em várias produtoras. E eu queria estar em cima do palco, em frente à câmera. Isso não acontecia na minha vida. E o CQC me chamou para ser produtor
E eu, obviamente, percebi que o meu lugar não era ser produtor, eu tinha que ser repórter. E na reunião, para falar da vaga de produção, a minha atitude com o Diego, que era o diretor, foi: bicho, deixa eu fazer o teste para ser seu repórter. Porque se você deixar eu fazer o teste, eu vou fazer o meu teste, você vai fazer na tua vida. E foi assim que eu virei repórter do CQC. Eles não me queriam de repórter, eles me queriam de produtor. Esse lugar eu cavei para mim, isso foi atitude. Do mesmo modo que agora, que eu tô fora de TV, tô fora de mídia, você não me vê ressentido falando mal da televisão por aí. Você não me vê dando uma entrevista em nenhum lugar falando: eu tô fora, tô chateado. Porque eu me posicionei como um palestrante, cara. Isso é uma atitude também. Eu me ressignifiquei, eu mudei minha carreira. Isso requer uma coragem imensa. Vamos estar entendendo também esse tipo de atitude. Vou trazer o Felipe Monteiro para te fazer uma pergunta também. Eu estava aqui ouvindo, Rafael, você falando aqui, né? E veio várias coisas na minha cabeça, né? O seu livro fala sobre atitude. E você falou sobre atitude para você conseguir vencer na carreira, de certa forma. E eu vejo teu currículo, é um currículo multifacetado, né? E aquela carreira que tinha antigamente, que era fixa, rígida, né? Que você entrava na empresa, galgava espaço na empresa, ficava na empresa anos e anos e anos e anos, isso acabou. Eu queria saber como é que você dialoga com a geração XYZ, né? Que tem outras complexidades, tem outros objetivos. A carreira e a atitude muda para essas pessoas ou é tudo igual? Muda, cara. Você falou bem, de verdade. Hoje em dia é difícil ter carreiras longevas, né? Ter estabilidade, assim. Aquele mundo que os meus pais viveram e os meus avós antes deles, acabou, assim, né? Ficar 30 anos na empresa. Então, a atitude hoje não é mais uma questão de escolha. Eu sou partidário da ideia de que a atitude hoje é uma condição sine qua non, é uma necessidade, assim. Você vai ter que aprender a ter atitude, até para criar suas próprias oportunidades. Porque talvez, especialmente as pessoas dessas novas gerações, que não contam com mercados de trabalho formais e que têm um compromisso com a estabilidade, um compromisso com a fidelidade do empregado, elas talvez nem façam uma aposta nesses jovens, elas talvez nem os contratem. E os jovens podem hoje, com o advento da internet, com as redes sociais, criar suas próprias oportunidades. Tem um monte de jovem que criou o seu startup, criou a sua rede social, tem o seu ganha-pão através de um negócio que desenvolveu junto à internet, que é um celeiro maravilhoso de ideias, né? Mas é um fato que, com atitude, a gente cria oportunidades. Sem atitude, a gente fica à mercê das intempéries do mercado. E isso é um problema para qualquer pessoa. Rafael Cortez, que está virando essa chave aí, está bombando aí com a sua palestra, e o livro dele, da Atitude Transformadora, esse exemplo aí de proatividade, reinvenção e tomar a iniciativa. É por aí, Mano Ferreira, quer fazer uma pergunta também? Eu quero trazer um ponto, porque a gente vive um tempo que é muito marcado pela ansiedade. As pessoas querem o sucesso e, às vezes, não querem o processo e o tempo necessário no processo para ter, de fato, o sucesso. E aí a minha pergunta é: como diferenciar o momento em que é preciso ter atitude de uma situação em que a pessoa pode, eventualmente, estar ansiosa para dar um passo maior do que a perna e acabar queimando uma ficha que ela poderia usar com mais parcimônia se tivesse mais bem preparada e esperasse o momento certo para usar a atitude? Cara, eu te responderia da seguinte maneira. Tudo é uma questão de você ajustar duas coisas na cabeça, assim. O que é consequência e o que é finalidade. Sucesso, por exemplo, tem que ser a consequência de um processo inteiro de trabalho, de entrega, de doação. Sucesso não tem que ser a sua finalidade. Quem trabalha com a finalidade de ganhar muito dinheiro, com a finalidade de fazer muito sucesso, de ter fama, etc., etc., seja lá qual for o valor, vai acabar talvez se estrepando. Eu digo talvez, porque tem casos que não acontece isso, tem gente que se dá bem. Mas quando isso é a consequência de um trabalho, tudo fica ajustado na cabeça. Então, eu sou partidário de que as coisas têm que ser consequência. E o processo para se chegar nessa consequência não tem erro, cara. É trabalho, 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 trabalho. E a gente vai identificar nesse processo todo de extenuante trabalho, de extenuante entrega, qual é o momento em que a gente tem sorte e azar também, que são coisas que acontecem nas carreiras, né? Eu tive muita sorte em muitos momentos de carreira. Eu tive sorte no CQC, tive sorte na Band. Tive azar. Quando eu fui para a Record, fiz 2 programas na Record que não deram audiência, não renovaram o meu contrato. Acontece. E contar esses passos na palestra, contar dos momentos que a gente se deu bem, deixa as pessoas felizes e falam, uau, que bacana. Mas quando a gente fala, aqui eu me estrepei, aqui eu errei, aqui eu apanhei, aqui eu tive que me reinventar,
aí que as pessoas falam, putz, isso é humano, isso é verdadeiro, porque todo mundo é assim. É impossível não se relacionar também. É a famosa jornada do herói, né? Quando você tem ali algum obstáculo, algum desafio, mas está lá, junta os cacos e com a resiliência você chega lá. Beraldo, quer fazer a pergunta? Olha só, Rafael, parabéns pelo teu trabalho, tua carreira. Obrigado, cara. Eu acho que você reconhece que o CQC foi um momento, talvez, o mais definidor da tua história, né? E o CQC, ele era um programa que revolucionou essa abordagem com a política na época que a política era analógica. E hoje a gente vê uma participação muito grande de influenciadores que tiveram a atitude, né? Tiveram a iniciativa de expressar a sua opinião, conseguiram muitos seguidores e tal. E aí, com isso, se elegeram, mas chegam no parlamento, nos parlamentos do Brasil e não conseguem desempenhar nenhum serviço relevante. Como é que você vê esse complemento? Quer dizer, a iniciativa para você alcançar algo, conquistar algo, mas depois você tem que entregar, né? Antes da sua resposta, meu caro Rafael Cortez, ele que é ex-CQC, está bombando aí no mundo corporativo com a sua palestra e agora ampliando com o seu livro, que a gente vai estar, claro, fazendo o serviço. Daqui a pouco a gente vai estar de volta para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Fica com a gente. E agora sim, vamos lá com o nosso Rafael Cortez. Cara, que ritmo legal esse programa tem, hein, cara? Ó. É, mesmo, eu tenho serviço para fazer. Cara, muito Você bom. não tem noção que eu ouço aqui no ouvido. Eu imagino muito. Mas tem que entregar. Mas muito bem, faz muito bem. Eu tenho que encarnar um narrador de futebol Faz aqui, muito mas vai bem. que é sua. Seguinte, cara, eu sou muito entusiasta das pessoas que têm mais vontade do que bom senso. Isso fez muito parte da minha vida. Quando alguma pessoa, seja ela jovem ou não interessa a faixa etária, não interessa a orientação sexual, não interessa o credo, não interessa o perfil da pessoa. A pessoa que diz, eu quero fazer, tem imediatamente muito mais da minha atenção do que a pessoa que diz, eu tenho medo de fazer. A minha palestra fala muito sobre isso. Agora, é óbvio que se você se dispõe a fazer algo, se a tua vontade de fazer é maior do que o seu bom senso, você tem que chegar nos lugares ancorado pelo seu repertório. O repertório é uma condição muito importante, sim. Sem repertório, as pessoas chegam nos lugares e são vazias. É por isso que você bem disse, né? Tem gente que, por suas livres iniciativas, consegue chegar em postos legais, seja na política, seja em empresas, porque foram proativas, foram cara de pau, foram ousadas, falaram legal, bateram no peito, disseram eu vou, confia. Mas quando chegam lá, não tem repertório. E sem repertório não dá. Você imagina se eu tivesse pedido para o meu diretor do CQC me dar a chance de ser produtor, de ser repórter aqui em vez de produtor, ele me desse e eu chegasse lá e não soubesse fazer nada, não soubesse abordar ninguém, não tivesse feito uma lição de casa paralela, que era saber conversar com o entrevistado, saber ouvir as pessoas. Então, repertório é fundamental. E muitas vezes, muita gente chega em postos muito legais sem repertório, mas conseguiu isso pela cara de pau. Eu acho interessante, parabenizo pela pessoa, mas o difícil não é chegar lá, é se manter lá. Se manter lá é a coisa mais complexa, porque chegar lá muita gente chega. Aqui no Morning Show está aqui o nosso Rafael Cortez, exemplo vivo aí da capacidade de reinvenção. Está entregando várias palestras sensacionais aí no mundo corporativo, ampliando também para o grande público e agora com o seu novo livro Atitude Transformadora. Mas eu não poderia deixar de me despedir, te dando aqui uma chance de você se vingar. E eu não vou resistir de fazer a pergunta, por que o Danilo Gentili te sacaneia tanto? E aqui uma oportunidade ímpar para você se vingar. A tribuna é livre, meu querido. A palavra é uma só, despeito. Esse homem tem tudo, ele é rico, ele tem um programa só dele, é um programa que dá audiência, ele é super famoso, etc. Mas ele não tem uma coisa que eu tenho, que é essa coisa Caio Castro, tá ligado? essa semelhança física que você colocando Caio Castro e eu ao lado, você não sabe quem é quem. Difícil. Danilo nunca será Caio Castro. Isso é verdade. Isso é o despeito, é isso. Mas é um amor de pessoa e eu amo ele. Um abraço aí pro nosso querido Danilo Gentili, agradecendo demais. Rafael Cortez, portas abertas aqui no Morning Show. A gente vai estar retornando contigo o quanto antes aí, claro, com a partir da tua disponibilidade. Valeu, venham na minha palestra, hein, gente? Dia 1 de agosto no Teatro Gazeta, 8h30 da noite. Quiser fazer o serviço aqui, pode reforçar. Puxa, por favor, obrigado. Ó, 1 de agosto, quinta-feira, 8h30 da noite, Teatro Gazeta. Vou fazer a palestra completa pela primeira vez aberta ao grande público, porque ela sempre acontece só para os corporativos da vida, só empresas contratam. É a primeira vez que qualquer pessoa que quiser pagar o ingresso vai poder assistir essa palestra. E se você não puder pagar um ingresso, eu quero que você venha assim mesmo. Me manda uma DM no Instagram, @RafaelCortez, onde também tem todo o serviço, que eu vou possivelmente te dar um ingresso, desde que você seja uma pessoa legal e educada. Valeu. Mais um minutinho antes da gente seguir em frente, eu vou aproveitar e fazer... Eu já fiz a despedida aqui, enfim, fugindo aqui um pouco do script, mas
Eu acho que um dos gêneros que mais me encanta é a sátira política, e o Brasil tem um celeiro aí, uma história riquíssima nesse sentido, mas a gente vive num momento de censura nem tão velada pairando no ar, onde eu costumo dizer que crime está virando piada e piada está virando crime. Dar opinião e você ousar fazer uma piada e o poder corrosivo que a risada traz é dos maiores pecados que você pode cometer hoje em dia. Você vê alguma possibilidade da sátira política voltar a ser prestigiada no nosso Brasil? Vejo e estou trabalhando intensamente nisso. Posso te falar uma coisa, assim. Vamos conversar depois, então. Estou trabalhando nisso. Eu não posso dar muitos spoilers, mas eu estou ouvindo tantas pessoas falarem: sinto falta de humor como o que o Pânico na TV fazia, como o que o CQC fazia. Por que não tem mais isso? E eu parei de lamentar. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou articular a volta de um projeto desse sentido, assim. Então, eu estou conversando com alguns lugares legais. E a ideia é fazer um dia, quem sabe, a volta de um genérico do CQC, um genérico... Isso aí é bom, hein? Né? Uma coisa que tem essa demanda acidez. não falta, público não falta, a memória afetiva é grande. Rafael Cortez, obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show. Tamo junto.